Boa noite, irmãos. Estão vendo minha tela? Estão me ouvindo bem? Sim. Obrigado. Sim. Bom, os irmãos sabem que o Senhor tem depositado no meu coração, né, esse desejo de estudar o Salmo 23 e o Senhor tem falado comigo e certamente tem falado também com os irmãos. Eu quero ler aqui, queria que todo mundo lesse junto comigo, mesmo que esteja com o microfone, né, desligado, mas vamos ler juntos. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A intenção dessa série, né, de ministrações, né, que nós estamos nos debruçando, né, sobre esse salmo, sobre esse tema, é que a gente possa compreender mais sobre esse tão famoso, né, tão conhecido Salmo 23, mas que tem tanta riqueza ainda que a gente ainda não consegue alcançar, né? E assim como muitas partes da palavra que nós muitas vezes não conseguimos compreender por falta, né, por questões de barreiras que nós temos, né? Porque a Bíblia não foi escrita no nosso idioma, ela foi escrita num outro idioma, ela foi escrita num local diferente do nosso, com uma cultura diferente da nossa, hábitos diferentes dos nossos, animais diferentes dos nossos, plantas diferentes das nossas que a gente está acostumado. Então, são coisas que a gente não vê no nosso dia a dia e nós não, né? E essas coisas acabam sendo barreiras para nós. Também tecnologia que não é da nossa, que a gente conhece, profissões e tudo mais, né? Foi escrito há milhares de anos, então, assim, não é na nossa época, então, tudo parece tão difícil de compreender, ou muitas vezes a gente acha que não tem necessidade da gente compreender essas coisas e por isso a gente perde muito de compreender aquilo que o Senhor quer nos falar. Porque o Senhor, ele tem a mania, né, de falar de forma que a gente consiga compreender, né? E o fato da gente não estar compreendendo a palavra, né, muitas vezes é simplesmente porque a gente não está ali no contexto, né, onde ela foi escrita, né? É isso que esse irmão que eu tenho acompanhado um capítulo desse livro, desse irmão, né, o Fred White, Usos e Costumes das Terras da Bíblia, que eu desconheço a versão em português, mas tem em inglês na internet, no domínio público. Ele fala assim: para ocidentais, é fácil negligenciar o fato de que as escrituras tiveram sua origem no Oriente, e cada um dos seus autores era um oriental. Muitas passagens das escrituras que para ocidentais são difíceis de entender são facilmente explicadas pelo conhecimento dos usos e costumes das terras da Bíblia. Então, no livro dele, ele registra alguns desses usos e costumes, né, durante um tempo que ele esteve lá nas terras da Bíblia e também estudou também outros autores que falavam dessas coisas, né? E isso tudo para quê? Para que a gente possa ter um pouco mais de contexto. E esse contexto vão ser a chave para abrir para nós, né, a palavra, porque para que a gente possa chegar no patamar ali da linguagem do dia a dia, né, que o Senhor utilizou para falar com os judeus que primeiro receberam a palavra, né? Porque a palavra é para todos nós e a gente às vezes não precisa de conhecer um pouco desse contexto, de que era tão comum para eles, né? E é isso que a gente tem buscado fazer para que a gente possa, né, desfrutar mais, né, e beber mais daquilo que o Senhor quer nos falar no Salmo 23. E na penúltima ministração a gente falou, né, sobre a questão de prover caminho, que é uma das tarefas do pastor, né? A gente viu, por exemplo, que no Ocidente a gente tem costume de tocar as ovelhas, né? O pastor ele vai atrás das ovelhas, vai espantando para frente as ovelhas para conduzir, né, o rebanho. E isso não é assim no Oriente, né? No Oriente eles fazem o contrário. O pastor é aquele que vai à frente das ovelhas, né? E as ovelhas seguem o pastor. E é por isso que a expressão, né, andai após mim. O que é isso? É simplesmente seguir, né?
Então, quando o Senhor nos chama a andar após Ele, né, Ele chama a que nós possamos segui-lo, né? E aqui, né, contei com a contribuição do Benjamin, né, que desenhou aqui o pastor indo à frente das ovelhas, né, no caminho reto que ele preparou, e o Natan também representou isso para a gente, né, que o pastor conduz as ovelhas no caminho reto. E a gente viu esse assunto, né, sobre a questão da provisão do caminho, né, que o pastor faz para as ovelhas, né? A gente falou isso da penúltima vez. A gente viu que diversas ocasiões ele tem que conduzir em lugares, né, igual que tempestade e lugares de difícil acesso, mas ele sempre vai à frente do rebanho. Assim também é o Senhor Jesus conosco, né, nos conduzindo. E na ministração passada, né, na pregação passada, a gente viu que o Senhor, ele criou as ovelhas para seguir. E a gente viu que isso não quer dizer que as ovelhas vão seguir o pastor automaticamente, né? A gente viu que existe, né? Então, essa pergunta, o que elas vão seguir, né? E assim também somos nós. O Senhor nos criou, né, para segui-lo, né, para adorá-lo, né? Não é garantia que nós vamos segui-lo, né? Nós vamos adorar praticamente qualquer coisa, né? Muitas vezes as ovelhas seguem outras ovelhas, né? A gente viu o quão trágico isso pode ser. Muitas ovelhas, as ovelhas seguem o próprio coração, né? Assim nós também, né? Seguindo os nossos próprios objetivos, nossos próprios desejos, seguindo nossos próprios pensamentos, né? A gente viu na palavra também o Senhor utilizando muito essa figura também, né? Que tudo tem a ver com o seguir. Quem estamos colocando na nossa frente? Os nossos olhos, a forma da gente ver a vida, enxergar as coisas, né? Seguir aquilo que não é bom, né? Aquilo que não é de nenhum proveito, seguir outros povos, a gente viu tudo isso, né, na vez passada, seguir ídolos, né, que basicamente pode ser qualquer coisa, pode ser nosso trabalho e tantas outras coisas que a gente coloca à nossa frente, que vão nos dar a direção para a qual estamos indo, né, porque não tem como seguirmos a dois pastores, o não tem como seguir a dois pastores, né, assim também nós não conseguimos seguir ao Senhor e qualquer outra coisa, né, então isso nos dá uma clareza muito grande daquela frase do Senhor Jesus que ele fala que não dá para seguir o Senhor e a Mamon, né? Mas isso pode ser transportado para qualquer coisa, né? Porque a ovelha é uma só, ela não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se ela começar a seguir o pastor, ela vai seguir o pastor. Se ela começar a seguir outra ovelha, ela vai sair do caminho que ela estava andando atrás do pastor, né? E a gente viu, né? O título da pregação até foi esse, né? É responsabilidade da ovelha seguir o pastor. Ela precisa seguir o pastor, né? Se ela não seguir o pastor, ela não vai ser conduzida, né, para onde ela tem que ser conduzida, que a gente viu das outras vezes, né? Onde ela vai ter o alimento adequado, a água, né, na condição adequada, e o abrigo, e tudo que o pastor provê para a ovelha, né? E isso o Senhor utiliza demais na palavra para falar conosco também, né? Então, nós ficamos com essa meditação aí, o que estamos seguindo? Estamos realmente seguindo o nosso pastor Jesus ou estamos seguindo outras coisas, né? E aqui, né, o Daniel, ele colocou aqui que o pastor é quem conduz a ovelha até no dia escuro, né, até de noite, nas trevas, né, a ovelha vai ser levada até o lugar onde ela vai beber da água, né, porque o pastor vai prover para ela, né, o lugar correto. E a Esther também resumiu para a gente aqui, né, se a ovelha, ela não seguir, né, o pastor, isso resulta em morte para ela, né? Então, elas são inteligentes, elas não são burras, a gente viu também isso, mas isso não é garantia que elas não estão indo após, né, que elas não irão após outras coisas que não o pastor. Então, o Senhor tem colocado no meu coração para que a gente possa trabalhar hoje, ainda nesse tema, que é a responsabilidade da ovelha seguir o pastor, né? Então, eu queria trabalhar um outro aspecto agora com os irmãos, então que o Senhor possa me conceder graça mesmo, como já até foi orado. Amém. Então, vamos trabalhar agora, né, a questão da ovelha desgarrada, né? Então, basicamente, a ovelha, ela está ali, né? Ela está atrás do pastor, o pastor está conduzindo o rebanho, mas ela resolve ir para o outro lado. E ela se desgarra do rebanho, né? Ela se desvia ali do caminho. E isso, né, o Senhor também utiliza na sua palavra. Em Sofonias 1:6, o Senhor fala assim, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor.
E os que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. Então, basicamente, é isso, é essa figura da ovelha deixando, né, de seguir ao pastor. Seja para seguir qualquer outra coisa, seja para simplesmente ir numa outra direção, né? Isso nos mostra também, né? E o que acontece, né? Essa ovelha aqui, com cara de esperta aqui, né? Tá pensando, esse pastor não sabe de nada, esse pastor, ele não sabe onde é o melhor campo, ele não sabe onde é o melhor alimento, ele não sabe onde é que eu preciso estar para sobreviver, o que é melhor para mim, né? A gente viu que é muito além, o bom pastor, ele vai muito além da sobrevivência da ovelha, né? A gente viu que ele provê os melhores aspectos para todas as áreas da ovelha, né? Ele não simplesmente dá água, ele dá uma água de qualidade, uma água que vai atender a necessidade que ela precisa para produzir o leite, para tudo mais. A gente tem visto o quanto que é trabalhoso mesmo para o pastor o cuidar do rebanho, muito além de andar por aí com o rebanho, né? Mas a ovelha pode chegar nesse pensamento, né? E em Ezequiel 18, 25, essa figura nos vem à mente quando a gente lê assim, né? O Senhor falando do povo, né? De nós, né? No caso do povo de Israel. Vocês dizem, né? Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Ou não são os vossos caminhos tortuosos, né? É basicamente isso. O caminho que o pastor está me levando não é direito, não é reto, não é aplainado, é um caminho ruim, né? Esse pastor é um mau pastor, né? E muitas vezes pode ser isso que vem à nossa mente, né? Também sobre o Senhor, né? E isso é uma figura também que nos vem à mente, então, quando a gente fala desse assunto, né? O caminho do Senhor é tortuoso, né? Claro que o caminho do Senhor é direito, né? E o caminho do pastor, certamente, o pastor, ele sabe o que a ovelha precisa, né? Então, se a ovelha está desviando, isso sim que ela está tortuosa, né? Então, Ezequiel 33, 17 fala assim: todavia os filhos do teu povo dizem, não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Essa palavra também aqui de justo também dá essa ideia da retidão, de aplainado, né? E logo depois ele fala no mesmo capítulo, no versículo 20, ele fala assim: todavia, vós dizeis, não é justo o caminho do Senhor. Eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Então, isso muitas vezes pode ocorrer no nosso coração também, né? E isso vai nos fazer desviar. Se a gente começa a questionar o Senhor, nós vamos tender a não olhar mais para o Senhor, não ir após o Senhor mais, não seguir mais ao Senhor. Não, acho que o Senhor, ele não tá me conduzindo para o que é reto, isso não pode estar certo. Eu vou seguir a outra ovelha, eu vou seguir, né, aquilo que não é pastor, né, aquilo que não é de nenhum proveito, né, vou seguir a ídolos e vou, né, para um caminho que não é bom para mim. Em Isaías 42, 24, né, quem entregou a Jacó por despojo e a Israel aos roubadores, porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei. Então é isso, o pecado, né, como nos desviarmos do caminho, nós nos recusarmos a andar no caminho do Senhor, nos recusarmos a ouvir, né, a sua lei, né, a caminhar naquele caminho que é reto, né, o caminho que ele nos provê. Então, uma ovelha revoltada, né, independente, né, uma ovelha, eu é que sei o que é melhor para mim, né, eu não preciso do pastor, né, eu que sei o que é melhor para mim, o pastor não sabe o que é melhor para mim, eu é que sei. E muitas vezes a gente tem essa reação também. E Provérbios 18 nos dá uma ideia muito, muito interessante, né, que não fala diretamente desse assunto, mas também é rica para a gente meditar também. Aquele que se isola busca satisfazer o seu próprio desejo. Ele se insurge contra toda a sabedoria. E logo no 2 ele fala, o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração, né? A gente vê aqui uma poesia hebraica, né, que vem nos parizinhos, né, parzinhos. Então a gente vê aqui o espelho, né? Busca satisfazer o seu próprio desejo, né? Aquele que se isola.
Ele se insurge contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, ou seja, se insurge, se revolta contra toda a sabedoria, mas só tem prazer, né, em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. O nosso coração é enganoso, e assim também o coração da ovelha, né? A ovelha não sabe o que é melhor para ela, né? A ovelha precisa do pastor, mas muitas vezes ela pode não querer caminhar atrás do pastor. Muitas vezes ela pode querer ir para outros caminhos. Isso nunca vai ser bom para ela, né? Ela acha que ali ela está interessada numa plantinha que ela vê um pouco mais distante ali, né? Ela vai atrás daquilo, só que ela pode se perder e pode ter, né, acabar em desastre isso. E assim, aquele que se isola, aquele que sai do caminho, aquele que vai para fora do caminho, né? E aqui a palavra fala tolo, né? No par aqui fala tolo, né? E a sabedoria é seguir o nosso pastor, né? A gente não dá para ser criativo. O Senhor, ele nos criou, ele sabe o que é melhor para nós. A gente está num tempo que a gente quer inventar, né? Como ser humano, como ser, né? Como fazer um matrimônio, como qualquer coisa. A gente quer inventar, achando que o novo é melhor. Não. A sabedoria vem do Senhor. Aquilo que o Senhor determina para nós é o melhor para nós, né? Independente do que o nosso coração fale, né? Então, gente, deixar de seguir o pastor é sempre perigoso para a ovelha, sempre. Em Ezequiel 44:10, né, fala assim, mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam extraviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, eles levarão sobre si a sua iniquidade. Então, apartar-se do nosso pastor é muito ruim, é muito prejudicial para nós. Andar desviados do nosso Senhor Jesus para fora do caminho é sempre ruim para nós, né? Não há quem nos conduza melhor e para lugares bons como o nosso Senhor Jesus. Então, nossos olhos precisam estar fixos no Senhor Jesus. É responsabilidade nossa seguir o nosso pastor. Mais uma ovelha revoltada aqui. Eu não preciso de ninguém, né? Esse pensamento é tão comum na sociedade de hoje, né? Mas nós precisamos, gente, nós não podemos depender de nós mesmos. Nós, né? Nós somos como ovelhas. Nós somos dependentes. Ser dependente é diferente de ser burro, né? Ser dependente é diferente, né? Nós precisamos reconhecer, e que bom quando a gente reconhece que nós somos dependentes do Senhor Jesus. Que sem Ele, nós não conseguimos fazer nada. Nós vamos fazer bobagem. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos no nosso Senhor Jesus. Fixos, né? Focados nele. Né? Quando a gente trabalhou a questão da visão da ovelha, a gente viu que ela tem um ângulo de visão super amplo. Imagina o tanto de distração que ela tem. Nós somos assim, né? Nós somos assim. A gente precisa se esforçar ativamente a olharmos para o nosso Senhor Jesus e não tirar os olhos dele, porque senão nós vamos nos distrair com qualquer outra coisa que está ao nosso redor e vamos começar a andar após seguir qualquer outra coisa e que vão nos levar para caminho de morte. Jeremias 2:36, o Senhor Jesus, né, o Senhor fala assim, né, com o povo de Israel: por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como fostes envergonhada da Assíria. Não, então, mais uma vez, essa questão de desviar, né, sair do caminho. Quando o povo de Israel ia atrás do Egito por proteção, para conseguir o apoio contra uma nação que estava vindo contra elas, elas estavam deixando de depender do Senhor. Elas estavam deixando de colocar os olhos sobre o Senhor e passando a olhar para quem está do lado, olhar ali para outros povos, né? A gente viu lá o sapo, lá na figurinha que eu coloquei, né? Buscando a proteção que ninguém pode dar, só o Senhor. E como se o Senhor fosse insuficiente. O Senhor é um bom pastor para nós.
ele é suficiente e maravilhoso para nós. Ele vai muito além da sobrevivência. Ele cuida de cada aspecto, né? E faz o melhor para nós, né? Enfim, ele se esforça grandemente, né, em todos os âmbitos para que a gente possa reconhecer a cada vez que a gente parar para pensar, a gente possa reconhecer que nós servimos ao Senhor e Ele é um bom Senhor. Então, aqui tem um caso de uma ovelha. Deixa eu compartilhar minha tela de novo com o barulho. Basicamente, ela sai, né, deixa de seguir ali o pastor dela, porque ela se atrai por algum matinho que estava por ali, foi até uma outra atrás dela. E ela começa a andar nesse declive, né, achando que ali aquelas plantas estavam mais interessantes, né, do que confiar que o pastor dela estava levando para um bom pasto, né. E aí ela começa a explorar ali, né, e só que isso pode parecer interessante no início, né, mas olha o tamanho do declive, né, e ela está ali, vai comendo ali, né, mas se o pastor não levou ela para ali, tem um motivo. Mas ela acha que o pastor não sabe de nada. Então, ela vai atrás do que os olhos delas veem, né? Do que o coração dela determina. Aí até levou uma outra ali. Só que isso pode ser mortal para ela. Então, para nós, às vezes parece que seguir o nosso coração vai ser bom para nós. Seguir uma outra ovelha, olha o caso dessa segunda ovelha, né? Parece que vai ser bom para nós. Mas, por mais que às vezes a gente vai atender nosso desejo, nosso coração durante um tempo, isso não compensa. Compensa mais o que? Você aguardar o Senhor te levar, né? O pastor te levar ao bom pasto que ele preparou? Ou compensa a gente tentar buscar o caminho por nós mesmos? Se a gente pensa que nós somos, né, se a gente pensa que a gente é independente, isso pode ser mortal para nós. Então, é bom reconhecer a nossa dependência do nosso pastor, né? Nosso pastor Jesus. A gente precisa seguir realmente o nosso pastor. Não compensa tentar fazer as coisas por nossos próprios pés e buscar, né, o caminho por nós mesmos. Ou talvez não seja tão drástico, né? Ali como cair de uma montanha, mas quando a ovelha não segue o pastor, ela pode acabar numa enrascada, né? Ela pode se prender ali ao mato e não conseguir se desvencilhar. Se o pastor está com ela, né? Ele consegue resgatar. Se ela está sozinha, né? Imagina se ela está sozinha, isso acontece. Ela pode ficar presa, pode se cansar, pode vir ali um predador e capturar ela naquele momento. Então, são coisas que não compensam mesmo. Que bom que estava alguém filmando ela aqui, tinha até mais ovelhas presas aqui e depois tirou. Mas é um alerta, né? Assim, várias coisas podem acontecer com a ovelha que se desgarra, né? Ela pode estar achando que ela está sendo a esperta ali, mas deixar de seguir o nosso Senhor é extremamente perigoso, né? O que falar de predadores também, né? Então, claro, a ovelha que ela está no rebanho, né? Que ela está com o pastor, ela está muito menos vulnerável ao predador, né? Do que uma ovelha que se desgarra, né? Então, aquela que está desgarrada, começa a andar por caminhos sozinhas, ela vai ser presa fácil para o predador. E aqui também fala um pouco sobre isso em Jeremias 8, a parte inicial do versículo 2,
Jeremias 8:2, parte A, fala assim, e expulsão, ou seja, serão expostos, né, ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, ou seja, a quem tinham seguido, né? E a quem tinham buscado e diante de quem se tinham prostrado. A gente viu a questão de seguir e adoração, né? Então, idolatria, né, também tem a ver com seguir. E aqui falando de que, por consequência mesmo, as coisas que nós fazemos, elas têm consequências, né? Quando nós nos arrependemos e o Senhor nos perdoa, muitas vezes a gente tem que lidar com as consequências, né? Muitas vezes as consequências vão continuar, né? Que elas estão expostas, né, ao próprio, aquilo que elas próprio trouxeram para elas mesmas, né? Então a gente viu uma vez, né, uma ovelha entalada na lama, que tem outro, né? Uma vez a gente trabalhou sobre isso. E aqui tem outro vídeo também de uma ovelha que ficou entalada, mas que bom que o pastor estava ali, né, e passou depois e viu. Mas imagina se ela está extraviada e ela se perde do rebanho, né, e isso acontece antes que o pastor possa vir para resgatá-la, né? Essa ovelha entalada, ela não consegue se desvencilhar dessa lama. Ela vai ficar presa na lama e ela vai morrer de fome, porque ela não vai conseguir se desvencilhar, ela não vai conseguir sair, né? Isso não é uma coisa que é incomum, isso acontece bastante, né? Principalmente junto a rios e tudo mais, como a gente viu na época, né? Então, a ovelha fica realmente presa. Então, não é algo bom para a ovelha, né? Estar distante do pastor nunca vai ser algo positivo, né? Tem uma outra aqui que se entalou também, um fotógrafo encontrou um tempo depois, nem foi o pastor dela, mas também, né, inicialmente a pessoa que estava morta, e aí depois ele se esforçou ali para tirá-la da vida. Mas isso ele poderia ter morrido, como acontece. Aí depois ela fica até cansada um tempo, busca conseguir se recuperar as forças, porque é exaustivo, né? Ficar se debatendo ali naquela lama e muitas vezes pode levar realmente à morte. Então a gente não consegue imaginar o tanto de coisa que pode acontecer com uma ovelha que está isolada, né? Então ela é extremamente dependente, a questão também da neve também, né? Acontece uma nevasca muito grande, né? Até os próprios pastores, às vezes, vão ter que resgatar as próprias ovelhas ali também, mesmo dentro das propriedades, às vezes acontece. Quanto mais uma ovelha que está desgarrada do rebanho, né? Então, ela vai ficar ali e vai, né, congelar ou morrer de fome, o que acontecer primeiro, né? Então, isso infelizmente acontece. Em Jeremias 2, versículo 19, fala assim: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, né? Mais uma vez, essa questão, né, do seguimento, né, do seguir ao pastor, né, como uma adoração, né? Quando nós deixamos de seguir o nosso Senhor, né, nós estamos deixando de ter o temor a Deus, né? Quando nosso temor a Deus diminui, somos mais facilmente, né, conduzidos por outras coisas, né? E isso, assim, nós vamos, né, diz o Senhor dos Exércitos, né, no final do versículo, isso nós vamos ter consequências dos nossos próprios erros, né? Então, a tua malícia te castigará, as tuas apostasias te repreenderão. E uma coisa muito interessante que acontece, que é uma coisa bem inusitada, né, é o que é chamado de cast sheep, né, que é a ovelha caída. Não achei um termo equivalente, né, usado no português, mas basicamente é uma ovelha que cai com as costas no chão, né, e ela não consegue se erguer novamente. Uma visão muito triste. Come on. Are you stuck, are you? Are you stuck, are you?
Hey, it's all right, girl. Ela não consegue se erguer novamente. Ela fica ali se debatendo, né? E ela, se não for encontrada e salva, ela vai morrer. Ela vai chegar no ponto que ela até quase que entrega os pontos assim e tal. Essa é uma coisa simples, que o pastor dela consegue levantar, né? Então, assim, existe esse perigo. Agora, se imagina se o pastor não a encontra, né? Isso é uma coisa muito comum de acontecer, e é bem triste mesmo. Elas ficam se debatendo, e ainda mais se a ovelha está grávida também, ela fica mais pesada, ou se é uma ovelha mais gorda, ou se é uma ovelha que está com muita lã, também pesando ali sobre ela, né? Ela vai cair mais facilmente, né? E ela não consegue se erguer, ela não consegue levantar, e ela vai morrer de fome. Se alguém não chegar e resgatar ela ali, né? Ela vai morrer de fome. Então, esse até é um pedaço do outro vídeo que a gente já viu. E tem vários outros assim, registros disso. Isso é uma coisa que até é bem comum, né? Então, isso também pode ser mortal para a ovelha. Então, gente, mais uma vez, a ovelha que se afasta do pastor, a ovelha que deixa de seguir o pastor, né, é uma ovelha que ela tá fadada à morte, né? Então, considerai os vossos caminhos, né? Que é um chamado do Senhor. Lá em Ageu 1, versículo 5, fala assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Vamos refletir sobre os nossos caminhos. Então, se a ovelha ela começa a seguir o pastor e começa a passar por situações dessa, né? Ela pode chegar a esse ponto, né? Onde ela vai perceber que não foi bom para ela, né? Jeremias 2,17 fala assim: porventura não fizeste isso a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus, que no tempo em que ele te guiava pelo caminho. Mais uma vez essa figura do pastor conduzindo a ovelha, né? E a ovelha se desviando de seguir o pastor, a ovelha se recusando de seguir o pastor e abandonando ali os segmentos do pastor, né? Então, o Senhor, mais uma vez, nos trazendo essa questão, né? Isso nos traz consequências para nós mesmos. Ezequiel 6, versículo 9, parte B do versículo, fala assim: por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim. Então, o coração ele se desvia do Senhor primeiro, né? Ele se corrompe e se desvia do Senhor. Por causa dos seus olhos que andaram se corrompendo após os seus ídolos. Ou seja, né, os nossos olhos seguindo a ídolos, né? E se corrompendo. E terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações, né? Então, né, um momento pode chegar de vermos ali que não compensa, né? Deixar de seguir ao Senhor, deixar de adorar, de obedecer, de andar no caminho que Ele nos determina, deixar de confiar no Senhor e tomar atitudes em relação a isso. Então, Lamentações, né, 3:40, o profeta até fala também, né, esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos-los e voltemos para o Senhor. Eu coloquei um rebanho aqui. Em Ezequiel fala assim, né, 36, então, 32 fala assim: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel, né? Então, deixar o Senhor, né? Deixar de seguir, desviar, né? Já é uma figura de pecado, né?
quando nós deixamos de seguir ao Senhor, porque nós deixamos de confiar, deixamos de adorar, deixamos de obedecer, e aquilo que é para nós o melhor, né? E o Senhor fala ainda, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? Em Isaías 55, 6 e 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, né? O converter, o voltar para trás, né? O caminho, qual? O caminho do ímpio é o caminho que não é reto, o caminho do desvio, né? E enquanto nós podemos achar, vamos buscar invocar-o. Invocar, né, tem a ver com voz. Invocar é chamar, né? Quando a ovelha ela se percebe perdida, ela geralmente ela vai gritar pelo pastor, né? E é isso também que o salmista também fala aqui em Salmo 119, 136, versículo, fala assim: desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos, né? Então, o salmista clamando aqui, né, que o Senhor, o nosso pastor, nos busque, né, nos resgate, né? Ele dizendo aqui que ele está em pecado, né? Ele está desgarrado, né? Ele está andando em caminhos maus, e vamos invocar o Senhor, né? Quando chega no momento que nós percebemos, né, a nossa incapacidade, né, de tudo, na verdade, né, de prover o mínimo necessário para nós, né, de prover o alimento, de prover sobrevivência para nós, né, que nós dependemos e devemos depender do Senhor, né? Então, como a ovelha que clama, e o próprio Jó também já clamava também, né, de certa forma, e eu pelo menos tinha aquela consciência naquele momento, ficou ali a patente para ele, né, aparente para ele falando assim, Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Nós temos a necessidade de um resgate. Quando a gente se percebe incapaz e insuficiente, né, nós percebemos a necessidade que nós temos de um resgate, né? A ovelha que ela está inicialmente andando para fora, ela está ali na adrenalina ali de seguir o que ela começou a seguir ali para sair do caminho do pastor. Ou começou a seguir o desejo do coração dela de uma plantinha verde imediata que ela está vendo ali, ao invés de confiar no pastor e seguir o pastor para chegar na plantação ali que o pastor preparou para ela, o pasto verde, né? Pleno e um bom pasto, né, que o pastor preparou para ela, ela vai atrás do imediato ali, né, que não é para ela naquele momento, não é nem bom para ela. A gente viu que o bom pasto é algo trabalhoso e a questão dos nutrientes, o quanto que é importante para a ovelha, né, e o pastor está ciente disso, o bom pastor está muito ciente disso, e prepara o melhor para a ovelha, né. E nós não, nós muitas vezes a gente quer algo imediato, algo perto ali, nós vamos deixar de seguir o Senhor. Mas depois que o tempo passa, que a gente cai ali na vala e fica com as pernas para o alto, na hora que a gente entala numa lama, na hora que a gente é soterrado pela neve, na hora que a gente está preso nos espinhos e sabe lá o que for, né? Aí certamente a ovelha se dá conta e clama pelo pastor, chama, né? Invoca o pastor. Ela percebe, eu preciso de um resgate. Então, quão bom é quando nós nos percebemos assim, né? E quão melhor é quando a gente não precisa andar muito longe, né? De preferência, nem sair do caminho para percebermos isso, essa nossa dependência. E falar, olha, eu vou ter tendência de sair. Meu coração deseja coisas, meus olhos desejam coisas, meus pensamentos desejam coisas, mas eu vou confiar no pastor. Eu vou focar. Eu não vou aqui nesse campo de visão enorme que eu tenho, não vou me concentrar nisso, eu vou olhar para o pastor, eu vou seguir o pastor. Se o Senhor Jesus não está andando para cá, não vou nem considerar esse caminho, vou andar só atrás do Senhor Jesus. Então, quando a gente se percebe dependente, que para o mundo é fraqueza, né, para o mundo a dependência é fraqueza. Você perceber a sua incapacidade é fraqueza. Né, o mundo quer que a gente seja como uma cabra, né, como bode, né,
não vai dar tempo de trabalhar isso hoje, mas o bode, ele é independente, ele não precisa de pastor, ele se vira. O bode, ele não precisa de alguém para conduzir, ele é independente, ele é aventureiro, ele literalmente dá os pulos dele. Mas a ovelha não, a ovelha precisa. Então, assim, é algo a nos questionarmos. Estamos andando fora? Estamos nos achando independentes? Né? De duas uma, ou nós vamos perceber que nós não somos ovelha, né? Misericórdia, né? Ou nós vamos, daqui a pouco, dar um escorregão ali, cair, né? Começar a cair em precipício, ou ficar entalado, alguma coisa assim, e vamos perceber que somos, sim, independentes. Nós não podemos sair tomando decisões para nós, a gente não sabe o que é melhor para nós. O nosso pastor sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos de um redentor. Nós precisamos de um redentor. 1 Pedro fala assim, 1 Pedro 2:25 fala assim, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado para o pastor e supervisor das vossas almas. E esse versículo tão precioso, desse capítulo tão precioso, né, esse capítulo é maravilhoso, né, nos fala muito do Senhor Jesus, em Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A condição nossa de pecadores é uma condição de ovelha desgarrada. Se nós formos pensar, quando Adão recebeu a lei, né, do Jardim das Delícias, né, do cercado das delícias, que podia ser uma reserva florestal, a gente não sabe o tamanho, né, mas a gente sabe que tinha todos os tipos de árvores bonitas aos olhos, boas para a comida, né? Se a gente for analisar ali em Gênesis 2, né? E que assim, proveitosas para comer e belas aos olhos, né? Cheio de delícias, né? Tudo que era fruto, semente, tudo mais disponível. E quando Adão recebeu a lei, era uma única lei, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que a comeres certamente morrerás. E Adão tinha, inclusive, a árvore da vida, que ficava no meio do jardim, que ele tinha livre acesso, podia desfrutar livremente da árvore da vida. Mas quando o homem pecou, quando Eva e Adão pecaram, o que foi colocado em xeque? Foi a benignidade do Senhor. Né? O que a serpente plantou no coração de Eva? Né? E Adão também caiu. Foi isso. Ah, será que é assim mesmo? Né? Plantou a dúvida. Eva estava ali como uma ovelha distraída ali, não estava se lembrando muito bem da lei que foi dada. Ela pelo menos não recitou a lei de maneira correta. Ela tem ali uns dois erros ali na hora que ela fala com a serpente, qual que era o comando do Senhor, qual era a lei do Senhor. Né? E a serpente plantou a dúvida. Esse pastor aí, ele não sabe os melhores passos para você. Né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, olha que bonita que ela é. Olha o fruto. Olha que gostoso, vai te alimentar muito melhor do que esse pasto que está sendo preparado, né? Que foi preparado, plantado. Né? Fala que o Senhor plantou um jardim no Éden. Né? Então, mesmo se a gente pegar essa figura da comida, né? Então ali tinha tudo que era plantagem, né? Plantação de boa qualidade, bom pasto, muito bom pasto, e árvore da vida. Né? Então você vê, tinha as árvores que eram gostosas, bonitas e tudo mais, mas foi plantada ali no coração deles a dúvida, a desconfiança. E eles pecaram, eles saíram do caminho, eles desobedeceram, eles se desviaram, a ponto de terem que sair, né, do jardim. E naquele dia ali, a morte também entrou no mundo, né? Porque a morte aconteceu fisicamente no mesmo dia, né? Para aqueles animais que o Senhor matou para cobrir o homem e a mulher, né? Que eu pessoalmente entendo que eram ovelhas, né? Eram cordeiros ali. Interpretação minha, a Bíblia não deixa claro qual é o animal, mas fala que foram peles, né?
E a gente sabe que para fazer pele tem que matar o animal. Não tem como você fazer porque é a própria pele do animal, né? Você tem um processo lá que você cura a pele. Então, ovelhas desgarradas, né? Que não quiseram confiar no pastor, não quiseram seguir o pastor. Então, essa figura do pecado, ela está muito clara para nós, dessa forma, né? E é dessa forma que nós somos descritos aqui também em Isaías 53. E fala, então, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quando Adão e Eva se viram fora do jardim, certamente eles se deram conta do que eles trouxeram sobre eles mesmos. Certamente eles se deram conta de como é ruim estar longe do nosso pastor. Certamente eles perceberam isso. E essa questão da figura do pastor foi continuando, né, com a humanidade desde então, né? A gente vê na Bíblia bem claramente que Abel foi pastor de ovelhas, então essa figura rondou ali, né, o pensamento do humano até hoje, né, desde ali. Então, isso nos traz muito sobre a nossa situação. Então, percebemos-nos como ovelhas desgarradas, como pecadores que somos, como desobedientes ao Senhor, né, já é um primeiro passo. Mas a gente precisa de um resgate. Então, não tem como não falar aqui, né, já de uma tarefa do pastor, que é buscar a ovelha perdida. Que bom, né, irmãos? Não sei se... Eu não estou vendo os rostos, mas talvez aí os irmãos já estivessem com o rosto pesado. Mas existe esperança. Nós precisamos de um Redentor e o Redentor veio, né? E tem essa figura super bonita aqui, que, né, um pastor, né, que está chovendo, né, e com a ovelha ali que ele buscou, né? E esse texto é muito conhecido, é um dos textos mais conhecidos quando a gente pensa em ovelha e pastor, né? Não tem como não ler ele nesse momento, né? Em Lucas 15, 1-7, fala assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele, né, Jesus, lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chega a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, aqui ele também usa essa questão da figura do pecado, né, como a ovelha desgarrada, né? E que bom quando nós nos percebemos assim, porque nós vemos a necessidade que temos de um Redentor, de alguém para nos salvar, alguém para nos resgatar, né? Em Ezequiel 34, versículo 6, o Senhor fala assim: as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Então, tem as ovelhas aqui na beira do monte aqui. E aqui, bem caídas aqui, ó, duas ovelhas também. Em Mateus 15, 24, fala assim: e ele, né, o Senhor Jesus, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, né, que estava todo um contexto aqui. Então, assim, a nação de Israel como ovelha perdida, né, que estava andando ali, né, independente, né, só que tão necessitadas de um resgate, né, assim como nós também. Mateus 18, 11 fala assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então, só pode ser buscado aquele que se percebe que está perdido, né? Aqui tem um vídeo antigo de 1935, resgatando uma ovelha que tinha saído do também.
Then it becomes a grim and dangerous contest between the shepherds and rugged nature. Legal. Somehow the sheep must be got down. Often it is necessary to take the ship yet higher to find an easier way of descent. But it is all in the day's work to these shepherds, who must be mountaineers and surgeons too. Em Ezequiel 34:11 fala assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Os irmãos que ainda não leram esse capítulo de Ezequiel, façam isso. Eu recomendo fortemente que os irmãos façam isso, leiam esse capítulo, né, mais de uma vez, né, e tentem perceber as coisas que nós já estudamos, né, sobre essa figura. Esse capítulo inteiro fala, né, o Senhor usa essa figura do pastor das ovelhas para falar conosco. Então, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E aqui uma coisa que aconteceu este ano, um resgate também de uma ovelha que estava nesse pedaço aqui da montanha, e o pessoal organizou um resgate com todo o equipamento necessário ali. Jesus, long pole, conseguir resgatar essa ovelha ali, conduzir ela de volta ali para onde ela saiu. Eles fazem todo um esforço lá, uma estratégia para conseguir chegar até ela e conduzi-la ali. Come on. Easy. You're all right. Fair play. Woo! Come on. Oh, look at them for rocks. Depois, irmãos, podem ver o vídeo, né, em sua inteireza, quem quiser. Em Ezequiel 34:12 fala assim: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. Nós estamos, né, nós né, fomos resgatados, mas nós éramos como ovelhas desgarradas, né, e o Senhor nos resgatou. E aqui tem um vídeo também que é bem interessante da gente pensar nesse momento. Já estou finalizando a ministração, mas esse pastor, ele saiu para procurar ovelhas que tinham se perdido. Ele até dormiu nessa caverna. Ele já é o segundo dia que ele está nessa busca, lá no Nepal. E ele vai procurando pela ovelha e acontece, né, de ter intempéries ali. Ele caminha muitos quilômetros para procurar a ovelha. Tentando chamar ali a ovelha. Então, essa tarefa também não é fácil, né? É uma tarefa que exige muito do pastor. O pastor, ele se propõe a andar, a procurar e se esforça e passa por dificuldades, né? Se coloca numa situação ali por causa de uma ovelha que se desgarrou, né? E nós também, né? O Senhor veio ao nosso resgate por causa da nossa culpa, por causa do nosso pecado. Fomos nós que nos desviamos do Senhor, né? Nosso tataravô e lá vai tatatatá, né? Adão,
ele desobedeceu ao Senhor, mas nós também, cada um de nós também temos nossos próprios pecados, né? E se for depender de nós estamos fadados à morte mesmo, como as ovelhas que ficam lá, né, e não são encontradas. Mas o Senhor, ele nos resgatou, né? Ele veio ao nosso resgate, né? Em Ezequiel 34:16, a parte A fala assim: a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. Uma curiosidade aqui é que os manuscritos do Mar Morto, né, os Dead Sea Scrolls, eles foram encontrados, né, um dos grupos de manuscritos, né, o de Qumran, foram encontrados por um pastor que foi em busca da sua ovelha. Ele estava jogando pedras nas cavernas, nas aberturas das cavernas, porque para poder provocar medo na ovelha dele, né, para ela acordar, se fosse o caso, e começar a berrar, né, para ele escutar e ir atrás para resgatá-la, né. Em uma dessas, ele jogou uma pedra num vaso que continha, né, alguns manuscritos. E aqui umas fotos também de uns amigos que estavam tirando foto aqui numa praia, viram uma ovelha ali no fundo, perto da próxima água ali, e também se esforçaram ali para resgatar a ovelha. Então, o Senhor Jesus, ele veio ao nosso resgate, né? E o próprio Deus se fez carne, né? E vamos ver depois mais sobre isso nas ministrações futuras, mas essa questão do nosso pecado, como nós nos desviando do caminho do Senhor, que é reto, né, que é justo, e nós pecando, ou seja, saindo, nos desviando, né, e o Senhor vindo ao nosso resgate. Isso também eu queria que os irmãos levassem, né, para nos buscar. Em Jeremias 32:40 fala assim: e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Isso é uma promessa para nós, né? E aqui fica bem explícito, né, como que isso acontece, né? Em Ezequiel 36:27-28 fala: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, né? Aqueles a quem o Senhor resgata, ele deposita em nós o Espírito Santo, né? E esse Espírito nos faz, né, nos faz caminhar no caminho reto do Senhor, né? E pelo menos, claro que a gente vai pecar, né, às vezes, mas a gente, né, a cada dia, mas a gente se arrepende e a gente volta para o caminho, né? Porque a gente já sabe que a gente é dependente, a gente precisa do Senhor. E rapidinho a gente já clama ao Senhor para, né, para nos perdoar, e o sangue de Jesus, ele é eficaz para nos perdoar de todos os nossos pecados, né? Ele nos perdoou realmente todos os nossos pecados. E agora nós somos povo, né? Eu talvez não tenha mencionado, ou se mencionei bem rápido, mas essa figura dessa frase: e vós sereis o meu povo, e eu serei vosso Deus, isso é recorrente, muito recorrente, quando a gente pega esses assuntos, os versículos, os textos que falam de pastor e as ovelhas. E a gente pode também ter essa figura, talvez eu possa voltar nisso no futuro, mas isso também nos remete ao pastor e às ovelhas, né? As ovelhas são o povo do pastor. Então, nós agora somos parte do povo de Deus, né? Por quê? Porque fomos resgatados. Então, é isso que eu tinha para dividir com os irmãos, e que o Senhor possa completar no coração de cada um e nos edificar, e para que possamos olhar mais para o nosso Senhor Jesus. E avançando, né, continuo contando com as orações dos irmãos, para que a gente possa continuar nesses estudos, para a gente chegar no objetivo dele, no propósito dele, sobre o Salmo 23. Em nome de Jesus.